Palavra. Eu pensei que era Lindbergh primeiro. Não. Senhor presidente, não sou eu mesmo. Acho que é Vossa Excelência, né? É porque ele está com a bola toda e eu quero até fazer um protesto. Porque ele agora é dos top. Que Renan almoçou com Dilma, jantou com Temer e ontem com ele. Quer dizer, eu sou baixo clero. Eu quero requerer meu direito. Eu quero requerer meu direito. Não, mas eu falei sério, não brinquei, não. É uma brincadeira. Estava na televisão, eu não inventei nada, não. Foi uma brincadeira, foi uma brincadeira. Então tá, mas jantou, ó. Bom, como está confirmada a brincadeira, então não é? Então, artigo 14 para Vossa Excelência. Não, senhor presidente. Primeiro é preciso restabelecer a verdade. Nós tivemos com o senador Renan Calheiros, sim, eu e o senador Jorge Viana, para reclamar do tratamento ontem com a senadora Gleisi Hoffmann. Mas eu quero trazer aqui, foi brincando, já de rapaz, cara, a minha solidariedade. Não quis te ofender, não, rapaz, mas jantou. Eu só quero que... Foi brincadeira, mas jantou. Eu só quero que preserve meu tempo, senhor presidente. Senador, eu preciso apenas a refutar... Eu jamais ofenderia ele é a última pessoa, ele e minha família, que eu gosto tanto dele. Não, senhor presidente, é preciso que se restabeleça a verdade. Nós, de fato, tivemos, eu e o senador Jorge Viana, com o senador Renan Calheiros na residência dele, discutindo primeiro a nossa reclamação com o que aconteceu com a senadora Gleisi Hoffmann. Quero trazer aqui meu apoio e minha solidariedade à senadora Gleisi Hoffmann. E discutimos também sobre a próxima segunda-feira, porque é do nosso maior interesse que tenhamos uma sessão de interrogatório da Presidenta da República mais calma e mais tranquila possível. Então, o encontro aconteceu para discutir isso. E queria, só para encerrar, senhor presidente, trazer não só a minha solidariedade à senadora Gleisi Hoffmann, mas cumprimentar a nossa bancada feminina aqui, da senadora Vanessa, senadora Fátima Bezerra, senadora Cátia Abreu, senadora Regina Souza, senadora Ângela Portela, senadora Lídice da Mata, mulheres que com a coragem extraordinária estão se transformando na marca e no exemplo de uma defesa aguerrida da nossa presidenta Dilma. Agradeço, eu quero senador, dizer que, como homem senador, eu tenho muito orgulho da postura das senhoras aqui. As senhoras, como a presidenta Dilma, são verdadeiras guerreiras na defesa da democracia brasileira. Agradeço a Vossa Excelência. Mas que jantou, jantou. Tá, então, só isso que eu falei, rapaz. Senador Magno Malta, com a palavra. Não queria saber o que você conversou, não. Ele não sei nem com que ele conversou com Dilma também, Renan, nem com Temer. Eu só falei da janta e não foi para ofender, não sabe como é que eu gosto de tu. Então não foi nada disso. Senador Magno Malta, Vossa Excelência vai indagar o depoente. Não, o jantar não consta dos autos, portanto não é objeto. Eu queria que você... Não. Eu quis brincar com ele, mas ele se enfesou todo. Pois não. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Restitua meu tempo, então, senhor presidente, porque ele fez o artigo 14 desnecessariamente. Não, claro. Vossa Excelência terá o tempo todo para... Fiz a demonstração de carinho a ele, ele se arretou-se todo. Doutor Nelson, cumprimento. Senhor presidente, cumprimento a doutor Nelson, é um servidor público que tem cumprido o seu dever e um homem, ele é fruto das suas posições e as suas definições é que caracteriza e mostra o tamanho do cidadão que ele é. A gente não pode fazer meio termo e eu sempre acompanhei Vossa Excelência fazendo depoimento na Câmara e aqui, e as posições de Vossa Excelência têm sido as mesmas, e na verdade, o direito, a lei, é como um imã. Ela nos convida à interpretação. É por isso que tem Ministério Público, tem advogado, tem um juiz, ali tem uma advogada, aqui tem outro advogado. O TCU tem uma interpretação, Vossa Senhoria tem outra, Vossa Excelência tem outra, e eu tenho também a minha interpretação e que eu venho me norteando por ela. Vossa Senhoria reconheceu aqui, e achei isso muito interessante, dos fundamentos da economia que foram dados lá no governo Fernando Henrique Cardoso, e Vossa Excelência reconhece isso que poucos reconhecem. E a partir desses fundamentos aconteceram as inclusões sociais. E aí todos evocam esse conjunto da obra quando querem fazer a defesa da presidente Dilma. Eu não acho, não tem problema nenhum.
inclusive Vossa Excelência já evocou, Bolsa Família, Plano Safra, FIES, Minha Casa Minha Vida, sem nenhum problema. Nós não estamos julgando a presidente Dilma por um crime penal, um crime fiscal. E todo aquele que disputa uma eleição para um cargo majoritário sabe que há uma lei a se cumprir. Eu fui vereador, fui deputado estadual, deputado federal e senador da República, e sei, como o meu tempo está encerrando, e sei que realmente, Vossa Excelência, então me responda, mais uma vez, como perguntou o senador Luiz Nunes, por que o PLN número 5 de dezembro do ano passado? O porquê dele, se ela, na verdade, não cometeu nenhum crime? Com a palavra o depoente. Senador, o PLN 5 foi enviado a partir do relatório bimestral. De 2 em 2 meses, o governo, por força da lei de responsabilidade fiscal, faz uma reavaliação. Lembrando, o orçamento ele é uma projeção de receita e uma autorização de despesa. Ao longo do ano, aquela receita pode ou não se verificar. É por isso que a lei manda que de 2 em 2 meses se faça uma atualização. Se verificar que aquela receita não será suficiente para cumprir a meta, é necessário contingenciar. Foi aumentado o contingenciamento em 8,6 bilhões de reais em julho. Porém, a magnitude de queda da receita foi tamanha que também se verificou a necessidade de se propor a alteração da meta fiscal. Então, foi feito o PLN 5 devido à magnitude da queda da receita. E para ilustrar isso em números, quando a meta inicial foi proposta, senador, se esperava, o governo e o mercado, foi no final de 2014, se esperava que a economia fosse crescer 0,8%. Já no meados de 2015, essa projeção já tinha caído para menos 1,5%. E depois o ano fechou com menos 3,8%. Então, houve uma frustração de receita. Em relação à lei orçamentária, que tinha a meta original, de 185 bilhões de reais. Foi isso que levou à proposta de mudança de meta. Com relação às pedaladas fiscais, e eu tenho minhas convicções sobre isso, e disse que cada um tem sua interpretação, e eu tenho convicção de que houve pedalada fiscal, eu ouvi discursos, por exemplo, um discurso do Lula, assim que a Câmara admitiu em São Paulo, ele dizendo que Dilma fez pedalada fiscal sim, mas fez para pagar a Bolsa Família, fez para pagar Minha Casa Minha Vida, como ouvi também aqui de outros companheiros, de outros senadores, aqui nessa tribuna da casa aqui, discursos inflamados, ela fez, mas foi... Agora veja, quando saíram os números, Bolsa Família, 2 bi. Minha Casa Minha Vida, 7,8. FGTS, 10,7. Subsídio de Agrário, Banco do Brasil, 10,9. BNDES, 17,3 bi. O maior volume foi para o BNDES, certamente para as dívidas dos companheiros da América Latina. Então é o seguinte, se foi para pagar Minha Casa Minha Vida e pagar Bolsa Família, como inflamadamente se defendeu aqui, eu pergunto a Vossa Excelência, os senadores estavam errados, eles estavam enganados, o Lula estava enganado, ou era simplesmente um discurso para poder enganar a opinião pública? Com relação ao que te perguntei sobre o PLN 5, que a mim, porque a lei era para ser cumprida, você não faz uma outra lei para poder dar legalidade ao que você fez. Eu costumo dizer que o PLN número 5 foi um esgarçamento que se fez na lei de responsabilidade fiscal para que ali coubesse as pedaladas da presidente Dilma. Aliás, a mesa estava repleta do PMDB inteiro, toda a liderança do PMDB, uma fatídica reunião no sentido de que ela fosse aprovada para que não se tornasse a presidente da República ficha suja. Bom, eu tenho a convicção de que houve as pedaladas fiscais. Eu pergunto a Vossa Excelência duas coisas. Primeiro, o que é contabilidade criativa? Segundo, a presidente Dilma não foi avisada, ou os marqueteiros, para que não fizesse aquelas peças de marketing no processo eleitoral, quando ela dizia que estava tudo certo com as finanças e o orçamento do país, e que se votassem na Marina ou no Aécio Neves, o juro ia subir e a comida ia sumir da mesa do pobre. Foi tão curto o tempo, assim que passa o processo eleitoral, nos 10 dias seguintes, o juro já subiu. Ela não foi informada,
Foi erro do marqueteiro ou os nossos colegas senadores aqui também não estavam informados, como o companheiro Lula, que dizia que ela fez pedalada sim, mas foi para atender a questão dos pobres, e a questão dos pobres, sem dúvida, foi a menor que está aqui nesse gráfico. Arrebentou a imagem. Depoente com a palavra. Obrigado. Agradeço a pergunta do senador, porque possibilita explicar a diferença entre a questão do Bolsa Família, bônus salarial e a questão da equalização. A questão do Bolsa Família, os atrasos nos repasses da Caixa Econômica para Bolsa Família, Seguro-Desemprego e bônus salarial foram detectados e resolvidos em 2014 ainda, senador. Então isso foi resolvido em 2014. A partir de 2015, todos esses pagamentos já foram feitos em dia. Eu lembro que o próprio ministro Joaquim Levy chegou a soltar uma nota sobre isso, quando questionado, não sei se por parlamentares ou pela imprensa, se havia a continuidade daquilo. Ele demonstrou com fatos que a partir de janeiro de 2015, todos os repasses para Bolsa Família, Seguro-Desemprego e bônus salarial estavam sendo feitos em dia. Não há que se falar em atrasos nessa questão. Sobre a questão do pagamento aos bancos públicos e ao FGTS, Plano Safra do Banco do Brasil, PSI no BNDES, Minha Casa Minha Vida no FGTS. Essas questões surgiram a partir de um relatório do TCU, que se tornou público somente em janeiro, foi objeto de decisão do TCU em abril, a União recorreu, esse recurso teve um efeito suspensivo. Nesse intervalo, o ministro Joaquim Levy e eu fomos várias vezes ao TCU para discutir como resolver o problema. Então, tomamos uma decisão de como resolver o problema, consultando o TCU. Isso não foi uma decisão do TCU, a decisão é do governo. Mas nós conversamos com o TCU sobre isso. Uma vez aprovada, uma vez que essa decisão do TCU de que deveria ser quitado, e aí no menor prazo possível, foi a determinação, nós submetemos um pedido para incorporar isso na meta de 2015, para poder resolver isso em 2015 e não trazer esse problema para 2016. Então há que separar as duas coisas. Uma coisa foi a bônus salarial, seguro-desemprego, Bolsa Família, resolvido em 2014. Outra coisa foi a equalização, BNDES, PSI, FGTS, resolvido em 2015. Ainda que o BNDES tenha feito financiamentos para o exterior, a maior parte do financiamento feito com o PSI foi para máquinas e bens de capitais internos. Foi principalmente financiamento de bens de capitais e de caminhões que foi direcionado o principal recurso do PSI. Como o senhor está encerrando, eu lhe perguntei sobre a campanha. Não, criativa. Esse termo foi então fale sobre a campanha. Esse termo foi, acho que quem criou esse termo que deve explicar o que ele representa. A discussão, são duas discussões ligadas, mas de temas diferentes. Uma coisa é, houve atrasos em pagamentos que vai encerrar que o tempo deveria de Vossa Excelência. Vossa Excelência pode falar então se o problema do processo eleitoral? Não, rapaz, estou fazendo a mesma pergunta, está atrapalhando. Acho que eu vou ter uma tréplica ainda, né? Ou não? Sobre a questão da campanha eleitoral, eu tenho minhas opiniões. Eu acho que o governo já tinha percebido ali que algumas coisas precisariam ser mudadas, tanto que a taxa de juros começou a subir, se eu não me engano, ali já no final do ano, teve reajuste de combustível. Só que eu quero esclarecer a Vossa Excelência que em 2014 eu não participava do governo, então eu não tenho informação de qual eram as decisões do governo em 2014.